Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Carreira em Doses. Esse podcast onde a gente fala de carreira, de desenvolvimento profissional, de empreendedorismo. E ele é dedicado a você que quer crescer na carreira, que quer ter ideias, ter novas ideias, se inspirar principalmente na trajetória de quem já trilhou esse caminho e já alcançou sucesso. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, uma pessoa que eu admiro demais pela sua trajetória profissional. E vocês vão entender um pouquinho por quê. Eu vou apresentar ele aqui, tá? Ele é o Daniel Fernandes, ele é biólogo, ele é formado pela UFC com MBA executivo pela FGV. Ele tem mais de 15 anos aí de experiência em controle de qualidade microbiológico industrial. Ele é reconhecido como referência nesse setor e durante 11 anos ele liderou a divisão de soluções microbiológicas da Charles River e atualmente ele é o mais novo expatriado aqui no Brasil, vamos dizer assim, porque ele foi convidado ali então para assumir a direção global, né, diretor sênior global da divisão nos Estados Unidos, liderando aí as operações de fabricação para empresas farmacêuticas, cosméticas ao redor do mundo. E eu tenho o prazer de conversar com o Daniel. Obrigado, Tudo Michele. bem? Prazer, tudo ótimo. Primeiro quero te agradecer muito, né, por esse momento. Eu peguei ele no momento, assim, que ele tá voltando para o Brasil, assim, por um tempo muito curto e mesmo assim ele teve, né, essa generosidade de vir aqui falar com a gente. Então eu tô muito feliz de te receber aqui. Imagina, fiz questão. Me chamou, tô vindo, sem problemas. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. Bom, para a gente começar, Daniel, Uhum, eu quero que você fale um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. uhum, O que fez você fazer essa faculdade? Vamos uhum, começar lá do início, assim. Você já tinha essa aspiração profissional? Tinha alguma referência na sua família que fez com que você chegasse? uhum, Ou foi algo genuinamente seu? uhum. Então, assim, a minha família sempre valorizou bastante a educação. O meu avô era professor de português. O meu pai foi professor, né, universitário, sempre fez pós-graduação, ele fez mestrado e PhD nos Estados Unidos. E então sempre tive essa base familiar muito forte em o estudo é que vai fazer a diferença, né, que vai fazer o sucesso na sua vida. Eu sempre tive muita facilidade com ciências, então na época do colégio sempre era uma coisa que me fascinava, que eu tinha bastante, enfim, convívio. Não só, meu pai é agrônomo, então sempre tinha esse convívio também com essa parte de, né, ciências da vida, e me identifiquei bastante com isso na época do colégio. E eu sempre tive um sonho de ser biólogo marinho. Então, aquela coisa de Olha. criança, né? Tipo, biólogo marinho. E então eu tinha muito isso determinado, que eu queria fazer biologia. E aí, quando chegou a época né, do vestibular, escolhi biologia e acabei entrando aí na Universidade Federal do Ceará e tô aí. Mas é muito engraçado que você acha que o caminho, né, da faculdade vai te levar por um lado, e a minha família sempre muito na parte acadêmica, eu achando que a minha vida também ia ser trilhar esse acadêmico, e aqui estou no setor privado, né, então. Pois é, pois é. É, porque de fato, talvez quando você ingressou na faculdade, você nem tinha dimensão das possibilidades da Sim, profissão, com né? certeza. Uhum. E quando que você foi apresentado para esse Uhum. mundo? Então, na faculdade, né, a gente pensa, ou principalmente na área de biologia, de ciências, ou vou fazer pesquisa ou vou lecionar, né, eu vou ser professor. Então, isso era o que eu achava que era a carreira que eu ia trilhar dentro do meu setor. E aí eu fui para os Estados Unidos em busca de um mestrado, fui fazer mestrado em biologia marinha na Carolina do Sul, e cheguei num ponto da minha vida que eu olhei que a vida acadêmica não era o que eu queria. Eu talvez estava ali tentando responder a né, Uhum. uma expectativa familiar, seguir uma trilha, né, da Natural, né, que natural. seria. Exatamente. Você faz Hum. faculdade, você faz mestrado, faz doutorado, faz pós-doutorado, independente né, do curso que você for, tem que ser isso. E eu vi que o mestrado não era para mim. Então eu cheguei no ponto que eu realmente decidi abandonar o mestrado, porque eu tinha me mudado para os Estados Unidos, e eu disse, eu preciso algo que
faça sentido, que me deixe, que acenda aquele fogo, aquela ambição de você, né, crescer na vida. E aí procurei opções no setor privado, fora da parte acadêmica. Por coincidência, uma colega minha do mestrado trabalhava na Charles River, que é a empresa que eu trabalho hoje. Isso, eu estava morando nos Estados Unidos. E ela falou: Olha, a empresa que eu tô aqui vai abrir um turno da noite para a fábrica e eles estão procurando técnicos de produção do turno da noite. Eu sei que você está procurando emprego, né? Eu tinha abandonado e estava procurando Ingressar, ingressar e pagar minhas contas e queria, né, gerar algo produtivo ali para a sociedade de alguma forma. E aí eu disse, beleza, topo, não tenho tempo ruim para trabalhar. E fui e entrei despretensiosamente na empresa e quando eu, né, fui entendendo um pouco com ela que a empresa também trabalhava nesse setor, né, de ciências da vida, lidava com um reagente de laboratório de origem animal, era um animal marinho, e trabalhava com indústria, né, indústrias farmacêuticas. Opa, ó, a biologia marinha aparecendo de novo aqui na minha vida, mas sabendo que eu ia entrar para um cargo de técnico de produção, para fabricar o produto e tal, e que para mim, né, ter esse prazer de produzir algo útil. Porque às vezes na vida acadêmica eu sentia, tipo, eu tô escrevendo esse paper, tô fazendo essa pesquisa para quê, né? O que vai ser minha contribuição para a sociedade? O porquê que eu tô fazendo aquilo? E ali, dentro da Charles River, eu consegui entender mesmo como técnico de produção, que tinha um propósito. Eu conseguia ver aquele propósito e aquilo me motivava, me dava essa vontade de topar e mudar completamente ali de setor, mas sempre dizendo, mas tem uma ciência por trás, que eu tenho esse negócio de gosto de ciência, eu gosto de biologia, então tinha esse interesse ali para mim entrar nessa empresa e embarcar. Não sabia o que poderia dar, mas ainda estou aqui, então Então deu certo, deu deu muito certo, certo. exatamente. E qual que era o teu cargo inicialmente, então? Técnico de produção. Então, Técnico de assim, produção 1. foi Chão de realmente fábrica. o cargo de nível 1, vamos dizer Exatamente, assim, cargo de ali, entrada. de entrada, né. Exatamente. E aí, como é que foi essa sua trajetória para trilhar esse caminho até a gestão? Eh, eu sempre fui muito curioso, né, de novo cientista, desde pequeno, eu me lembro de vários professores da época do colégio, pequeno cientista, investigador, pergunta o porquê de tudo e quer saber. E eu comecei, então, nessa empresa, já sabendo um pouco, mas não sabia todos os detalhes para que servia o produto que a gente fabricava. Porque, imagina, você tá lá numa sala limpa, né, todo paramentado, produção de um produto que é praticamente igual a uma produção de um produto estéril. E você tá lá 8 horas fabricando uma coisa, embalando, sem saber para que serve. Uhum. E aí, nas minhas poucas oportunidades que a gente tinha um intervalo para sair da sala de produção para um intervalo, para um almoço, eu passava na sala, eu passei uma vez, né, na sala do diretor-geral da fábrica, ele ficava até tarde, e bati na porta dele e perguntei: eu queria aprender mais sobre endotoxinas bacterianas, que é o reagente que a gente produzia lá para fazer esse teste. Aí esse diretor na época pegou, olhou assim pra mim: você quer aprender? Beleza, só um minutinho. Ele pegou uma prateleira de livros que tinha do lado da mesa dele, pegou um livro chamado Endotoxinas Bacterianas, deu-lhe esse livro e disse assim: estuda e lê bastante aí o capítulo 11 e 12. Aí eu, por que 11 e 12? Aí eu abri, ele tinha escrito o capítulo. Uau! Aí eu pegava esse livro e, nos meus intervalos, eu devorava o livro e começava a aprender. E começava a fazer as perguntas para ele, para as pessoas, né, experts ali na empresa, e começava a ficar curioso e entender mais. E aí, essa vontade de aprender e perguntar e ser curioso me trouxe um nível de exposição bom, uma visibilidade boa dentro da empresa. E até dentro da área que eu estava, dentro da produção, eu comecei a me destacar nos testes de controle em processo.
A gente precisava fazer controle de qualidade durante o processo de fabricação. E aí, eu era uma técnica, tinha que pipetar, então eu acostumado com o laboratório, tinha que rodar a análise, tinha que interpretar um resultado dentro do chão de fábrica. E aí os meus resultados sempre eram bons, sempre eram coisa mais consistente, eu conseguia ajudar ali na interpretação, e eu sempre fazia uma pergunta mas por que esse resultado deu inválido? Por que esse resultado tá bom, tá Você tinha uma ruim? análise crítica, né, além Exatamente. de E aí, tudo. com isso, né, além da curiosidade de aprender o que que a gente tá fazendo e ter uma boa performance ali na parte de análise dentro da produção, eu fui, né, convidado a começar a fazer análise, mais detalhada dos lotes que a gente fabricava, e aí eu saí da fábrica, digamos assim, saí da sala de produção para ir para a parte de análise de dados. Então eu virei analista de produção, e lá o analista lá que eles chamam, né, é de analisar literalmente. Então eu pegava os lotes e analisava, e decidia, não, esse lote tá bom, esse lote não tá bom, esse lote precisa ser retestado, tem que ter alguma, enfim, alguma investigação. E aí comecei a me envolver também com a parte de garantia da qualidade. Entender o que é um desvio, o que é um fora de especificação, o que é um Uhum. controle de mudança, o que é um procedimento, porque a gente, lá é uma fábrica que fábrica GMP, né, regida pelo FDA, auditada pelo FDA, e eu não tinha experiência no setor farmacêutico, no setor industrial, então, de novo, fui entrando Uhum. nesse ambiente. E aí as pessoas começam a te ver, a você se destacar, e uma coisa que eu sei que eu sou bom é: se você me dá uma tarefa, eu vou estudar e vou fazer da melhor forma possível, vou ser super detalhista, meticuloso até demais, às vezes, com alguns aspectos, mas vou fazer o melhor e eu vou querer saber o porquê que eu tô fazendo aquilo, e vou desafiar. E tive a grande sorte de ter gestores lá, na empresa, que viam essa minha curiosidade e não achavam ruim, né, Viam como uma uma potencialidade. potencialidade, e adoravam que eu perguntava. Uhum. Então, isso também me deixava muito motivado. "Poxa, eu estou trabalhando para uma empresa que não reprime a minha curiosidade, né, que É, e não não acha ruim". reprime, na verdade, o pensamento crítico também, né, porque, Exatamente. o que as pessoas não querem hoje é o que você já não queria no passado, que é fazer coisas sem saber por quê, sem saber por que estão fazendo, né. As pessoas Uhum. não querem mais ser gerenciadas dessa forma, né, Exatamente. elas querem entender o racional, o que está acontecendo. Imagina, você tá numa fábrica é número, é produção, é indicadores de qualidade, é liberar lote. Então, eles querem, rápido, vai, tipo, não questiona, né, tipo, a ideia que a Sim, gente tem, né, é. tipo assim, faz seu trabalho, faz a sua parte aí. É, se você pergunta por quê, é porque tem que ser assim, ou porque Exatamente. sempre foi feito assim, Exatamente, segue o né. procedimento e É, pronto, sempre foi entendeu. feito assim. Mas eu achei muito diferente isso, né, assim, de novo, eu não tinha experiência em indústria, mas eu vi: "Poxa, é uma empresa que tá realmente investindo no meu crescimento". E eu estava super feliz. Nesse cargo aí de analista de produção, eu consegui, junto com a minha ex-gestora, a gente criou um departamento novo dentro da empresa, que era um controle de qualidade prévio daquelas Uhum. análises que eu fazia dentro da sala de produção. Eu tentei otimizar e automatizar algumas análises prévias para tentar prever um problema no lote antes que chegasse no teste do controle de qualidade e reprovasse o lote e tivesse Perfeito. que descartar. E aí eu dei a ideia para ela, eu disse: "Olha, e se a gente fizesse essa atividade e criássemos um departamento que como se fosse um controle de qualidade do setor de produção, antes de ir para o próprio controle de qualidade, que é Um outra". controle em Em processo, na controle em processo, verdade. exatamente, É. era um controle em processo. E ela: "Sim, bora, topo". E aí vamos lá vou eu escrever procedimento, lá vou eu, né, propor melhorias no processo. E aí também é muito legal você
ter essa questão de otimizar processo, melhoria de processo e ver a sua ideia dando, né, Certo. gerando melhoria, frutos ali, dando resultado para a empresa. Então eu estava super satisfeito. Tava assim, nossa, me encontrei na empresa e estava super tranquilo. E aí, assim, isso foi 2011. Quando foi em 2014, 3 anos já na empresa, o, o vice-presidente da nossa divisão, na época, chegou para mim: eu quero abrir uma filial da nossa empresa no Brasil. Eu sempre quis abrir uma filial da nossa empresa no Brasil, mas eu nunca achei, assim, a pessoa certa. Eu queria uma pessoa que realmente tivesse o conhecimento da nossa fábrica, soubesse o que a gente faz aqui, viesse de dentro, né, daqui do nosso time, e eu vejo isso em você. Você é do Brasil, você fala português, você fala inglês, você conhece o nosso produto, conhece o nosso time, e eu acho que você vai se dar muito bem. Eu olhei assim pra ele, eu tenho zero experiência em gestão. Eu era biólogo, não tinha, Quantos né? anos você tinha nessa Eu época? tinha, na época, 27. Uhum. Então, peraí, deixa eu fazer as contas aqui. Não, minto. 2014, estava com 30 anos. Fiz 30 anos. 27 foi quando eu entrei na empresa. Desculpa. Então, eu estava com 30 anos nessa época que ele chegou para mim e falou que queria abrir a filial no Brasil. E eu olhei assim, tipo, putz, é uma mega responsabilidade. A empresa não tinha nenhuma outra filial na América Latina. Ia ser que a minha divisão é uma das divisões dentro de várias dentro da empresa. E eu ia abrir a primeira filial da América Latina da empresa toda. E ser minha responsabilidade. E correr atrás de licença de vigilância sanitária, licença né, de alvará de funcionamento, tudo que eu não tinha Montar menor. time, tudo. Tudo, 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 Do tudo, zero. do zero. Mas ele falava assim: não, eu acredito em você. Eu sei, eu vejo em você uma pessoa que vai ter esse sucesso e vai conseguir trilhar isso muito bem. E saiba que você vai sempre ter o apoio aqui do nosso time. E eu tinha muita confiança na liderança. Então, isso para mim foi uma coisa que realmente. Porque eu vinha de gestores excelentes dentro da empresa e gestores que sempre me colocaram no lugar de crescimento, de nunca, né, me diminuir, nunca me reprimir, nunca bloquear alguma coisa que eu quisesse fazer. Uhum. Então, você ter o vice-presidente da empresa dizer para você que ele confia, e eu não tinha muita interação com ele na época. E do nada ele chegasse para mim: não, eu tenho confiança que você vai fazer bem esse trabalho. Aí eu confiei na gestão, entendeu? Deixa eu só Uhum. colocar um ponto nesse sentido, porque você trouxe algo interessante. Você não sabia que ele tinha essa visibilidade sobre você. E o que que você acha que fez com que ele tivesse? A sua gestão levava isso a Sim, ele? era exatamente isso. Era a aquele diretor que eu falei que me deu o livro, ele era o diretor-geral da fábrica, que hoje é é o meu cargo lá, na empresa. Ele levava muito isso, eu tinha bastante interação com ele, e a minha gestora, na época, que reportava para o diretor, né, a gerente que reportava para o diretor, também sempre levava um feedback muito positivo. Então ele Perfeito. tinha essa visibilidade, mas ele também, o vice-presidente, era um gestor muito humano, e que a minha primeira interação com ele foi depois de 6 meses na empresa, e lembrando que a gente ficava, né, entre aspas, enfurnado ali dentro da sala de produção, todo Sim, paramentado, a sim. gente não era laboratório, não era escritório. Num dos intervalos, eu indo pegar água, passei no corredor e cruzei com o vice-presidente, e ele olhou pra mim: "E aí, Daniel, tudo bem?" Eu tomei um susto, tipo, como que o vice-presidente sabe o nome de um técnico de produção do turno da noite que eu tô há 6 meses na empresa, ele sabe o meu nome? Uhum. Então isso já me deixou assim: "Poxa, então quer dizer que ele sabe o nome das pessoas, ele realmente sabe quem é que trabalha aqui na empresa". Então, e ele sempre foi uma pessoa muito, muito próxima ali do time. Apesar de eu não ter muita interação com ele no dia a dia do trabalho, né, porque eu estava bastante distante ali desse processo. Então é isso, então eram esses gestores que levavam, né, esse feedback, essa informação ali sobre a minha performance, sobre o meu desempenho,
E ele também me deixou muito confortável para vir para o Brasil aos poucos, começar a entender um pouco sobre o mercado, interagir um pouco mais com o time comercial. Comecei a participar de reuniões do time comercial, porque, né, ia ter, obviamente, interação com os Sim. clientes aqui. Enfim, eu vi ali uma Houve um tempo, estrutura. então, de preparação lá para Sim, vir para cá. exatamente, porque isso foi, início de 2014 e eu só me mudei aqui no meados de 2015. Tá, Então, teve um plano, né, certo. então foi assim, do nada, vai para o Brasil, né. Então ele me deixou ali, eu me acostumar com essa ideia. Então eu estava trabalhando no meu cargo, sabendo que tinha, né, Uhum. essa possibilidade de ir para o Brasil. E aí eu fiz algumas viagens desse meio tempo para conhecer um pouco também, fazer visita de cliente, conhecer. Na época a gente tinha um distribuidor terceiro, não era, né, não era sede própria. Então, e aí eu fui ganhando confiança e aquela sensação de eu acho que eu vou conseguir fazer isso, sabe? Tipo, eu acho Uhum. que eu tô entendendo aí a visão né, do vice-presidente para poder realmente entregar aquilo que ele estava esperando de mim. E eu via que a questão do apoio, né, de Sim. você realmente dar o suporte ali que a pessoa precisa, E assim, eh, na prática, né, porque às vezes na é prática. falado, né: "Vou te dar o Exatamente. apoio", mas no dia seguinte você procura: "Ah, não posso te atender", né. Exatamente. E eu vi isso na prática durante esse período de transição, digamos assim, transição não, de experimentação, digamos assim, né. Eu estava vendo ali se ia dar certo ou não, e ele também tinha que ter confiança. E aí, chegando mais próximo né, da ida pro Brasil, começaram as reuniões com pessoal do global, do corporativo global, porque aí a gente estava lidando com a nossa divisão na Carolina do Sul. Aí chegava advogado da matriz de Boston, pessoal de M&A, né, de aquisição e fusão, e tinha que montar um plano, um business case e não sei o quê. E eu lá, tipo assim, um menino de 30 anos que não tinha ideia sobre negócio no meio dessa conversa. E ele sempre também me colocando no lugar de destaque, tipo, ai, porque o Daniel vai conseguir, né, atender melhor os nossos clientes. A gente tem uma perspectiva de crescimento, porque a gente precisa de uma presença ali, No de um Brasil. conhecimento técnico em português, direto com o nosso cliente. Não tem como a gente ficar só num atendimento, né, distante, remoto, ou através de um distribuidor terceiro. A gente precisa Mesmo disso para poder porque crescer, né? naquela época, mesmo o remoto não era fácil como Não hoje, era né. remoto, não era Não difícil, era fácil não como era não hoje. era não era online, Não era tinham as e-mail, ferramentas, né, exatamente, que era a só um gente tem e-mail e hoje. pronto, entendeu? É, Até fazer ligação, era o mais Skype da difícil. vida não era tão simples. Então, Uhum, e não era para cliente, né. Então, ele via isso como um diferencial claro, claro. de crescimento da empresa. E aí né, eu vim para o Brasil e foi super complicado, foi super difícil. Morar em São Paulo. Eu sou de Fortaleza, na minha família é de Uhum. Fortaleza. São Paulo não é para os fracos, né. É, A gente fala isso, mas não é brincando. Realmente é uma cidade bem complicada, sim. de você se adaptar do É, nada, te né. coloca num lugar solitário também, Nossa né. senhora, a gestão, a liderança, então, em São Paulo é super Sim, solitária. Então, e eu estava, era eu sozinho nesse início, né. Eu tinha que abrir a empresa, conseguir as licenças, e eu sei, só ia começar a montar um time depois que eu estivesse pronto para iniciar a operação. E aí tinha uhum. processo de importação, a parte regulatória, tudo isso eu tive que fazer sozinho, porque eu era responsável legal e responsável técnico da empresa também. E, de novo, a responsabilidade só aumentava, né. Então muita gente pode ver assim, tipo assim: "Ah, o BO só fica maior". Não, eu via isso como: "Poxa, eles estão confiando cada vez mais em mim e estão deixando eu ter a liberdade de opinar, atuar, entender, aprender". E aí contratavam consultorias jurídicas, consultorias empresariais, consultorias Uhum. regulatórias, que eu poderia tirar as dúvidas, que ia ajudar a submeter as documentações necessárias, até achar o local correto. Eu tive que ir com empresa imobiliária, negociar contrato de aluguel do É escritório, literalmente tudo, começar tudo, uma empresa, né. exatamente. Então isso foi uma escola muito, Imagino. assim,
Enfim, E foi a sua única empresa, então, que você trabalhou de a fato, única né? empresa. Porque antes eu realmente estava na Gente, parte acadêmica e eu estava. Antes sim, disso, sim. eu dava aula de inglês numa escola particular no Ceará. Então, realmente, de empresa do setor privado, profissional, essa foi a primeira e tô aqui há 15 Há anos. 15 anos. Eu acho que só essa parte, gente, já traz pra gente, assim, tanto aprendizado, porque eu mentoro alguns profissionais que estão nessa área acadêmica e querem fazer uma migração, e eles sentem muita dificuldade, porque o mercado por si só enxerga quem segue essa área de mestrado, doutorado, muito nessa área acadêmica, nessa Uhum. área de docência, né? E às vezes eles não têm muita oportunidade de entrada no mercado privado, no meio corporativo. E aí a gente trabalha alguns aspectos mais estratégicos para conseguir fazer essa entrada, mas tem muita gente que se desanima em relação a isso. Então, eu acho que o teu exemplo ele traz uma certa esperança para quem quer fazer essa transição. E mais do que isso, né? Eu acho que também em relação à idade. Uhum. Porque você acabou entrando nesse mercado corporativo, teoricamente, um pouco mais velho Sim, do que naturalmente quem sai da faculdade já entra, né. exatamente. Eu entrei com 17 anos, já 17, 18 Eu anos, não fiz saí da faculdade. estágio. Então, e assim, e a gente vê que em pouquíssimo tempo, em 3 anos, você já conseguiu ser visto como um talento potencial para Sim, abrir uma fábrica em outro país, assim, ou exatamente. seja, é ou não é inspirador, né, gente? É super é fora da curva, né, não é algo que aconteça. E, ao mesmo tempo, você é extremamente afortunado por ter tido essa gestão tão Sim. positiva, porque, de fato, eu acho que é um exemplo também para a gente entender como é ter bons líderes, né, porque Uhum. eu acho que tem muita gente que se pergunta isso, porque infelizmente tiveram, experiências muito ruins, e a gente percebe que infelizmente a maioria da liderança, não está bem preparada para essa cadeira, e aí tem uma Uhum. série de motivos, então as pessoas elas também vêm de um sofrimento emocional aí bastante grande por conta disso, e gente, é assim ter uma liderança boa, é desse jeito. Você consegue demonstrar o seu talento, você consegue brilhar. É claro que tem mérito, né, dele como profissional, óbvio, mas também tem muitos profissionais que poderiam chegar mais longe e às vezes não chegam por conta da É. liderança, né. Assim, eu atribuo muito do meu sucesso, é de estar no lugar certo, na hora certa também, né, porque É. e você tá aberto às possibilidades, às oportunidades que aparecem pra você na vida, porque foi por um acaso que uma colega minha do mestrado, que eu tinha saído desse mestrado, não concluí, que eu tinha conversado com ela, eu tinha falado pra ela que estava procurando emprego, e na época eu estava trabalhando em loja de shopping, pra pagar as contas, entendeu? Hum. Mas estava querendo voltar para ter uma carreira, e ter uma carreira que realmente tivesse, como eu falei, aquela vontade de contribuir algo, né, relevante ali para a sociedade. E apareceu isso, e ela disse: "Olha, é técnico de chão de fábrica do turno da noite. Você topa?" Eu disse: "Claro que eu topo". Em nenhum momento eu pensei: "Nossa, eu tenho formação acadêmica, eu estava fazendo um mestrado aqui", não é, entendeu? Tipo, você também tem que ter É essa humildade abertura. também, né. Exatamente, para poder Humildade. você dizer: "Ok, eu vejo", e aí eu estudei a empresa, obviamente, entendi o Claro. propósito ali da empresa, o que é que a empresa fazia, e eu disse: "Opa, acho que aqui vai dar legal". Então é a minha porta de entrada. Então, talvez uma pessoa que esteja querendo, né, sair dessa parte acadêmica, entrar para o setor privado, e talvez não vá direto conseguir um cargo, né, Exatamente. ou analista nível sênior ou de gestão. Às vezes vai ter que começar com um cargo técnico, mas se você vê ali que aquela empresa faz sentido, que o propósito ali não se alinha com seus valores, né, Uhum. às vezes vale a pena investir, entendeu? É, e assim, as pessoas precisam entender que às vezes o seu objetivo final
ele vai ter alguns passos para que você chegue até lá, né? E é interessante que você trouxe, que eu trabalho muito isso, por exemplo, com profissionais que só trabalharam no varejo, na drogaria, né, nas farmácias, e querem migrar para a indústria farmacêutica. O grande erro desses profissionais é que, às vezes, eles querem migrar já para uma área muito técnica, como o desenvolvimento de produtos, como um desenvolvimento analítico, uma coisa que foge totalmente da experiência deles. Uhum. E aí eu sempre procuro buscar conexões. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa drogaria, qual que é a skill que ela tem que é usada também na indústria? Atendimento ao cliente. Uhum. Ela é boa em atendimento ao cliente, farmacovigilância, ela entende de farmacologia, ela entende, ou deveria, né, Uhum. entender ali Sim, dos sim. medicamentos. Então, eu já consegui recolocar muitas pessoas nessas áreas. Então, você vai trabalhar no saque inicialmente, no atendimento ao Exatamente. cliente, que é o que você faz de bom aqui. Lá dentro, o céu é o limite. Ali dentro você pode se desenvolver e ir para as outras áreas e migrar para outras áreas. A porta de entrada às vezes é a mais difícil. Só que então procura aquela mais fácil, né? Aquela mais facilitada, porque ali você começa a galgar o seu caminho. Então a gente não pode também pensar no imediatismo, né? De querer um objetivo e querer, e se não for isso, não tenho nada. Eu E, não. e É, que coisa mais importante do que saber como o cliente usa o produto da sua empresa? Tipo, sim. você saber qual a expectativa do seu cliente, o que você precisa para satisfazer. Então, trabalhar com a parte de atendimento ao cliente, trabalhar, às vezes, com a parte comercial, te dá uma perspectiva que, às vezes, ficar num laboratório de P&D não É. te dá, E às entendeu? vezes também é muito a idealização, né, de querer essa área, porque tiveram algumas pessoas que entraram nessa outra área e se encontraram ali e disseram que era ali que querem seguir Uhum. de fato. É. Então também tem essa idealização, mas é muito sobre o que você trouxe, né, de você aproveitar as oportunidades, Uhum. estar no lugar certo na hora certa, mas ter a competência também certa, já estar preparado para Uhum. isso, né. E também, se permitir descobrir habilidades e talentos que você não sabia que você tinha. Uhum. É a questão lá da carreira que eu ia trilhar, mesmo dentro da Charles River, eu achava que, né, como eu já estava trilhando a carreira ali de, a parte de análise, Técnica, né. técnica dos lotes, trabalhando com a parte de controle de, garantia de qualidade, também já me envolvendo um pouquinho com controle de qualidade. Tendo essa visibilidade, eu: "Poxa, é aqui que eu vou crescer, eu tô vendo que eu tenho uma". E aí, do nada, me aparece uma opção, uma oportunidade para gestão de empresa. Já pensou se eu dissesse não? Se eu dissesse, Pois é. entendeu? Mas eu não sabia que eu tinha essa habilidade, eu não sabia que eu ia ter essa facilidade. E assim, não é que do nada cheguei e foi tudo às mil maravilhas. Não, A gente é. pena bastante, errei muito, mas eu não sabia que eu tinha esse É, eu acho que talento, a né? disponibilidade também de É. você aceitar o desafio, né, Uhum. a disponibilidade de você arriscar, né, porque Sim. também não é fácil, né, você arriscar, mudar de É. país, no teu caso. Sim. Tudo bem que você estava vindo bem mais Uhum. próximo para o sua terra natal, É. mas enfim, é também muito sobre isso. E aqui no Brasil você começou então a gerir essa empresa, e aí o seu cargo já era um cargo de gestão? Não, então, eu comecei enquanto que eu tinha, passei 2 anos para abrir a empresa e conseguir todas as licenças, porque poderia ter sido mais curto? Poderia, se eu tivesse a expertise, mas eu aprendi No caminho, no é. caminho, errei bastante coisa, né, e, durante esses primeiros 2 anos, eu vim com o cargo de eh, gerente dos distribuidores da América Latina. Então, a gente não tinha nenhuma presença direta na América Latina, mas eu comecei, então, a viajar a América Latina inteira, não só o Brasil, e dar treinamento técnico, treinamento para as vigilâncias sanitárias, treinamento para cliente, para falar dos nossos produtos e trazer um pouco mais aí. Não falavam uma palavra de espanhol, aprendi espanhol assim Na né, na prática. prática, e enquanto rolava ali os prazos de aguardar as aprovações, né, achar um local para estabelecer a empresa. Então, eu estava meio que fazendo um trabalho duplo, né? E aí, quando a gente viu que tava para sair tudo, já isso foi em 2000, eu mudei em 2015, então 2017, 2 anos depois, meados de 2017, já estava tudo já bem alinhado. Opa, vamos iniciar a operação.
Então agora não vou ser mais gerente dos distribuidores da América Latina, vou ser gerente nacional do Brasil, porque agora eu preciso montar um time. Aí eu comecei a parte de contratação. Então, eu comecei ali no início de 2017 contratar as pessoas para a operação. Tinha contratado já uma pessoa para a equipe técnica para me ajudar nessa parte com o cliente de uma das nossas linhas, mas não tinha começado a contratação de pessoas para a operação, porque eu precisava de pessoas para o estoque, para o financeiro, para o atendimento ao cliente, para o pessoal do comercial, para o pessoal do suporte técnico. E aí, né, então 2017 foi a parte que eu comecei realmente o recrutamento. E aí comecei a achar talentos. E imagina, era só eu na empresa, numa empresa que nem tinha aberto ainda, e abrir, né, as operações, iniciar as operações, e eu tinha que trazer talento que confiasse na ideia, confiasse nesse propósito. E trazer, obviamente, aqui em São Paulo, a gente tem né, a facilidade de ter muita gente muito Sim. bem capacitada, porque, né, o mercado realmente, né, o polo industrial aqui é muito desenvolvido. Então, a gente tinha um pool de talentos aqui muito grande, mas era para tirar uma pessoa de uma empresa grande, multinacional, do setor privado, que já estava estabelecido, para ir para uma Para uma empresa. aposta, né? Uma aposta, exatamente. Claro que tinha a bagagem da Charles River, né? Tinha o nome da Charles River por trás, mas era uma aposta que a gente não sabia se a empresa ia dar certo ou não. Então, consegui, né, montar o time. Então, as duas pessoas que eu contratei no início continuam com a gente até hoje. E muita gente do time comercial continua com a gente até hoje. A minha sucessora, que hoje tá né, liderando o time, eu contratei em 2017 também e começou no atendimento ao cliente, como pessoal ali realmente tirando o pedido, falando com o cliente, e hoje é a nossa gerente que está liderando o time aqui, e fomos crescendo, e aí a operação e a comunicação para o cliente, toda a parte de transição, né, que agora como que vai ser enfim, as entregas, porque a gente precisava importar produto, entregar produto para o cliente, dar os treinamentos técnicos, ensinar o cliente como usar o nosso produto e também estabelecer o nosso lugar no mercado. A concorrência já estava aqui antes, já existia concorrência com presença direta. A Charles River não tinha presença direta, era presença através de terceiros, de distribuidor terceiro. Então, meio que é uma corrida que a gente já estava meio que atrás. E a gente precisava se diferenciar. E aí, trazendo uma equipe muito, muito engajada, muito forte tecnicamente, mas também que estava disposta a me ajudar a montar uma empresa do zero. Sim, Então, sim. as pessoas que eu comecei a contratar, todo mundo me ajudava em tudo, em absolutamente tudo. Desde me ajudar a comprar uma máquina de café ali para a área da Copa, até me organizar evento de marketing com cliente. Eu não tinha departamento de marketing, fui ter só 2020, Depois. 3 anos depois. Até as ações de engajamento, né, dentro dos colaboradores da empresa, para as nossas festinhas de final de ano, tipo, era eu que tinha que fazer, eu tinha que pedir ajuda pra galera, e aí, vamos organizar e tal. E todo mundo topava, e era uma equipe pequena. Então, assim, você conseguir, né, esse talento aí é muita sorte também. Então, Não, mas eu tenho uma dúvida em Uhum. relação a isso, porque daí no início era você mesmo que contratava Sim. diretamente, você não tinha uma área de RH e tal, Não, né? não. É. Assim, você já errou bastante nas contratações ou você mais acertou do que errou? Olha, eu diria que eu acertei em 70% das contratações. Foram pouquíssimas as contratações que a gente trouxe e que não ficaram por um bom tempo. Então, que também eu sei que as oportunidades aparecem, né? As Uhum. pessoas querem crescer e, às vezes, a empresa não está no momento ali de oferecer o crescimento na Para todos, rapidez para todo mundo é. e contanto que a pessoa venha, contribua e saia, né,
de boa na empresa, e eu adoro ver as pessoas crescendo, o sucesso, seja dentro da Charles River, seja fora. Para mim, isso eu considero uma contratação de sucesso. Sim, com certeza. Então, assim, muito, muito baixa a taxa de pessoas que entravam e saíam muito rápido da Uhum. empresa. Então, eles viam, né, eu conseguia vender ali, né, a paixão pelo que a gente estava fazendo, e eu acho que isso foi um diferencial. E qual que é o principal ponto, assim, que você avalia num profissional para contratar? Assim, você se baseia, é óbvio, né, a técnica é Uhum, fundamental, mas você se baseia nas habilidades comportamentais? Você consegue identificar valores? O que uhum. que é importante para você? Para mim, a comunicação, né, a facilidade com que a pessoa tem de explicar o a ideia dela, o propósito dela. Então, para mim, se você consegue me explicar o seu porquê, o que que você valoriza, o que que você busca, se tá claro para você, nossa, para mim é muito fácil eu ensinar a parte técnica, ensinar a parte, né, específica, complexa, porque, às vezes as pessoas, elas não sabem o que que elas querem, elas não sabem o porquê que elas estão buscando aquela oportunidade, elas não sabem o que que é o objetivo de cada um. Então eu vejo muito nas entrevistas, eu via muita gente perdida. Via muita Uhum, gente que estava fazendo uma entrevista só por fazer uma entrevista, porque precisava de um emprego, precisava de um trabalho, o que é obviamente totalmente válido. A gente sabe que, né, o país passa por crise, a gente precisa, né, ter o nosso sustento, mas o que realmente diferencia na hora da entrevista é uma pessoa que sabe se comunicar, que sabe explicar o porquê dela. E realmente é o marketing pessoal também, entendeu? É você saber passar ali para quem está conversando com você o que que realmente você está buscando. E conseguir também escutar o que tá dizendo. Então, a minha primeira pergunta em toda entrevista, e continua sendo a mesma pergunta já há 11 anos que eu 12 anos que eu faço, né, gestão de equipe, é: você já deve ter pesquisado bastante sobre a nossa empresa. Geralmente, quando chega para mim, já passou por um recrutador, por outras etapas de entrevista. Então, as pessoas, né, das outras etapas uhum. explicam o que a Charles River faz. A gente faz uma coisa muito específica. Mas eu pergunto assim: se você fosse explicar para sua mãe, para seu pai, para um parente, para o namorado, para namorada, uma pessoa que não é da área técnica, o que que a nossa empresa faz? E o que é que você vai fazer aqui na nossa empresa? Me conta nas suas palavras. Eu quero ouvir. Não tem certo, não tem errado, mas eu quero saber o que que você entendeu. E se a pessoa, né, pelo menos demonstrou ali um conhecimento, claro que não vai saber 100%, não é minha expectativa que ela vai responder 100% certo, mas que aquilo que ela entendeu que é verdade, e ela sabe explicar aquilo, sabe comunicar aquilo, e também pessoas que dizem assim: "Olha, vou ser sincero, eu não sei o que a sua empresa faz. Até agora não está claro para mim. Não conseguiram me dizer o que a sua empresa faz". Já tive pessoas que falaram isso na entrevista. Eu falei: "Ótimo, excelente, eu prefiro que você me diga que você não sabe, Do do que que inventar uma coisa", porque as pessoas vêm, e aí começava a falar de outras divisões da empresa que não era o que a gente fazia no Brasil, não tinha sido falado nada disso nas entrevistas anteriores, mas a pessoa decorou aquilo, entrou no uhum, site da empresa e decorou ali missão, uhum. visão, o propósito da empresa, o que a empresa faz, mas não era o que a gente fazia na nossa divisão do Brasil, ou seja, ela não teve o cuidado de entender no Brasil o que que a Charles River vai fazer, ou prestar atenção nas conversas, né, das etapas anteriores, que eu via que não, essa pessoa tá enlatada a resposta dela, não Tá tá desconectada, né. desconectada, entendeu? Não é, ela não tá falando do que eu pergunto, fala como se você fosse explicar nas suas palavras para uma pessoa que é um amigo seu, que é uma pessoa que você não é técnica, não é do setor, não é do nosso mercado. E aí, as que conseguiam explicar e falavam aquilo que tinham certeza, sentia bastante confiança, e até as que falavam: "Nossa, eu não sei, eu gostaria que você me explicasse". E aí eu: "Nossa, pronto, pediu para eu explicar o que a minha empresa faz", eu adoro isso. É uma Uhum, habilidade que eu tenho de conseguir adaptar
a minha comunicação, o meu discurso para a plateia, para a audiência que tá me escutando. Então, eu entrevistei diversos cargos, desde cargo técnico, financeiro, comercial. Então, eu precisava adaptar. Por exemplo, um gerente financeiro, ele não é técnico, eu preciso explicar a parte financeira, né, a operação ali do negócio. A pessoa do estoque, para explicar como que a logística do estoque, mas no contexto da empresa. A pessoa de atendimento ao cliente, mesma coisa. Então, e quando eu vejo uma pessoa com essa habilidade, né, de se comunicar, de explicar em suas palavras, eu via que ali o papo ia ser bom. E aí Ótimo. as entrevistas que eu marcava meia hora, duravam 1 hora e meia, porque a conversa era muito boa. E eu gosto de falar bastante, como vocês estão percebendo até agora, mas Mas eu vejo, né, que você fugiu da docência, mas a docência não fugiu de você, né, isso é porque hoje verdade. você é um grande professor, Isso é né. verdade. Você é um grande professor, né, querendo ou não, você e cada vez mais você tem explorado esse lado, né, de através de palestras, através de apresentações, de Uhum. levar esse conhecimento técnico, né, É a minha pra zona de conforto, pra ser que bem foi honesto. onde a gente se conheceu, Sim. inclusive, né. Numa É, dessas palestras, então, você vê como o propósito, né, ele em algum momento eles nos encontra novamente, né. exatamente. É. E assim, eu não abandonei essa parte, eu utilizei aquilo que me dava mais prazer, que Uhum. era o ensinar, que era o ver no olhar da outra pessoa: "Nossa, agora eu entendi, agora faz sentido". Nossa, para mim isso é o melhor sentimento que eu posso ter ali numa interação profissional, com a pessoa. É muito bom você se fazer ser Sim, entendido, sim, né, tipo, sim. você me compreendeu, você entendeu o que eu tô dizendo. Pô, isso é uma sensação muito muito boa, muito gostosa. E eu me orgulho muito, inclusive eu escutei isso até hoje, hoje de manhã na reunião, no trabalho, e é uma coisa que eu escuto constantemente, "Nossa, ninguém nunca parou para me explicar isso. Agora fez total sentido. Nossa, se eu queria gravar isso daqui e apresentar para todo mundo, porque as pessoas precisam Saber ouvir disso. dessa forma, dessa maneira, a forma como você colocou". E aí eu falo assim, eu eu adaptei isso pra você. Não talvez não funcione para os outros, mas eu consegui entender o que estava faltando ali de compreensão, e aí eu consegui adaptar o meu discurso, o que eu estava tentando ensinar, para aquela pessoa, para a realidade daquela pessoa, para Nossa, é aquele um dom contexto. maravilhoso. E aí a pessoa sente: "Nossa, agora eu entendo o que é que eu faço. Agora Uhum, eu sei o porquê que eu tenho que fazer essa etapa". E uhum. isso, pra mim, é uma coisa que eu me orgulho bastante em ter essa habilidade, essa capacidade. Perfeito. Uhum. E essa sua última transição, Daniel, como é que foi esse convite para voltar para os Estados Unidos? Muito engraçado porque é muito parecido da vez quando eu vim para o Brasil. Eu estava tranquilo aqui no meu cargo, eu estava super bem estabelecido. A empresa no Brasil super bem, crescendo. A gente expandiu a nossa presença aqui no Brasil em 2020. Então, eu tive também a oportunidade de abrir uma nova sede da empresa, abrir um laboratório de biologia molecular, contratar mais gente, ampliar, e a gente estava indo muito bem. E a gente estava conseguindo crescer no mercado, eu tendo né, a influência, a presença, e eu trazendo pessoas e conseguindo crescer também pessoas dentro da empresa, vendo pessoas sendo promovidas dentro da empresa do Brasil. Então eu estava super feliz. E, oportunidade do destino, um diretor executivo da Europa, da nossa empresa, se aposentou antes do tempo, a gente não achava que ele ia se aposentar tão cedo. E o meu gestor, na época, que é o que ocupava o cargo que eu tô hoje, ele era da Irlanda e ele tinha sido um dos diretores da filial da Irlanda e foi convidado para assumir a direção da fábrica na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. E ele foi escolhido como sucessor desse diretor executivo europeu que estava se aposentando. E aí precisava de um sucessor para o meu chefe. Só que ele tinha várias pessoas da própria fábrica, eu era o único, né, do time dele, que reportava para ele, que não estava lá nos Lá, Estados né? Unidos. Uhum. Porque a gente meio que, como é a única filial do Brasil, tinha que achar
quem que eu vou reportar? Eu vou reportar para o diretor dos Estados Unidos para ficar dentro do Américas, digamos assim, né? As outras filiais é Europa e Ásia. Então, tava lá tranquilo. E aí, o vice-presidente, na época, que já era outro vice-presidente, não era o mesmo da época que eu trabalhava lá, falou pro meu gestor que achava que eu era um bom candidato para né, suceder ele na vaga dele. E o meu gestor concordou. E aí começou a conversar comigo e perguntar: e aí, você quer voltar? Eu disse: gente, agora que eu consegui me Respirar, estabelecer, né? respirar, né? E Tipo. deixa eu só fazer um Aham. parênteses. Esse gestor é o do capítulo 11 e 12, ou não? Não, esse gestor, o diretor, porque é muita gente, passou muito gestor na minha vida. É outra coisa que a pessoa você tem que se acostumar, é Com as que mudanças, né? chefe é de 2 em 2 anos. Na verdade, teve um ano que eu acho que eu tive 3 chefes diferentes. Mas isso muda o tempo todo. Então, o do capítulo lá, ele era o diretor da fábrica, Uhum. mas ele também já tinha se aposentado na época. Então, já era uma gestão completamente diferente, porque eu Certo. tinha vindo para o Brasil em 2015 e a gente está falando aqui 2025, 10 anos depois. Então, muita coisa mudou Sim, na sim, fábrica. sim. Então, a gestão tinha mudado. E aí eles falaram: você topa? Aí eu disse: gente, mas beleza. Primeiro eu fiquei lisonjeado, né? Claro, claro. Que eu voltar, ser considerado para o processo seletivo da fábrica onde eu comecei para dirigir aquela fábrica, né? Para Uau. ser, né? Dirigir a operação. Eu virei, e eu sabia disso, eu ia virar chefe dos meus ex-chefes. Uhum. Eu hoje sou chefe do diretor que me contratou na época. Uau. E ele adorou que eu voltei para gerir. Então, e aí eu comecei a pensar, tipo, será que vale a pena? Porque agora eu vou voltar para parte de operação. Beleza, eu sei operação no Brasil. Eu sei operação no Brasil, um time aqui de 45 pessoas. Lá são 450. É 10 vezes mais. Lá é a fábrica principal que fabrica o reagente, os equipamentos que a gente vende no mundo inteiro. Ou seja, a visibilidade Uau. é maior, mas a responsabilidade é muito maior. Será que. E tem gente na minha cabeça, né? Ah, tem gente mais capacitada do que eu, desse O autossabotador. sabotador, né? Exatamente. E aí eu perguntei, tá, como que vocês vão fazer? O que, que vocês. Eu vou me candidatar, quero passar pelo processo de entrevista e tal. Mas como que vai ser esse processo de transição? Porque também tinha o meu legado aqui no Brasil, né? Eu investi 11 anos da minha carreira, da minha vida, eh, né? Estabeleci a empresa, estava indo muito bem, e tinha um time aqui que, Sim, sim. né, eu tinha construído, né, um time que a gente está funcionando muito bem, e eu não queria causar uma disruptura ali, né? Obviamente, não pensando que. E eu tinha confiança que a equipe ia conseguir lidar muito bem sem mim. Isso não era, nunca foi um problema, mas sempre fica lá, nossa, a empresa que eu construí, o legado, como que vai ficar? Mas eu vi logo rapidinho que eu sabia que eu tinha um plano de sucessão muito bem estabelecido. Eu sabia que a equipe era muito sólida. Então, essa tranquilidade veio rapidinho. E aí eu perguntei, tá, e se eu passar? Como que vai ser? Eles falaram, a gente vai permitir que você faça um processo super tranquilo de transição. Venha várias vezes para os Estados Unidos nesse interim, que você se acostume, se apresente para o time, que as pessoas te conheçam. Aí eu, tá, beleza. Então eu sei que Já não te vou deixa ser mais tranquilo. muito E mais olha tranquilo. que é um grande diferencial dessa Sim, empresa, viu? muito. Porque normalmente as empresas, elas fazem mudanças muito rápidas, com decisões muito Sim, rápidas e com execuções muito rápidas. sim, Então, eu acho que esse é um grande erro que as empresas cometem, sim. porque aí você não tem justamente esse tempo de preparo. E é tão interessante, gente, que aí o Daniel até me chamou para fazer uma palestra lá na empresa dele, né, na Charles Uhum. River, justamente para preparar essa equipe para essa mudança. Eu achei isso assim de um cuidado, assim, fantástico, porque não é sempre que a gente vê. E a gente percebe que você replica essa cultura, né? Então, assim, tanto a cultura dos bons gestores, Uhum. quanto a cultura, né, dessa tranquilidade nas transições, é algo que vem da matriz, mas que é replicado por você. Porque
assim, o que a gente tem visto muito, né, e eu discuto muito sobre isso, muitas pessoas falam assim: "Ah, a empresa X, ela diz ser de uma forma, mas na prática ela é de outra. Ela tem um discurso nas redes sociais de diversidade, de igualdade, de uma série de coisas, e na prática eu que trabalho lá sei que não é bem assim". E aí a gente percebe o quê? Que às vezes o discurso da empresa, ele está conectado com a alta direção, mas ele não chega na base porque a liderança média interrompe esse processo. Sim. Então, às vezes, a intenção da empresa é boa, mas quem está na base não sente, porque existe uma liderança média que não está conectada com esses valores. Uhum. Então, eu acho que o que você fez foi trazer muito isso para o Brasil, estando totalmente alinhado com o que você já vivia lá, Uhum. e hoje deixando também essa estrutura, porque se ela se modificar por algum motivo, provavelmente você vai ter problemas. Uhum. Sim. E assim, longe de ser perfeita a empresa, né, Não, a empresa com problemas como qualquer outra. O que eu aprendi, principalmente nos últimos anos, isso tanto na vida pessoal quanto profissional, de ver o lado positivo, procurar né, se agarrar ali com as coisas que estão dando certo. A nossa tendência é muito de reclamar, é de achar ruim, é de focar no problema. A gente sabe que todo mundo tem problema, sabe que todo mundo está estressado. E eu sei que eu venho de um lugar privilegiado, eu sei que eu tenho a minha vida me trouxe isso, que nem todo mundo tem essa mesma sorte, mas o que eu procuro, né, trazer para as pessoas é, tá, de tudo que você tá, né, reclamando ou achando ruim, o que tá funcionando? O que tá dando certo? E por que que aquilo tá dando certo? Vamos focar vamos tentar transmitir isso e replicar replicar isso. isso para tentar resolver aquilo que talvez não esteja dando certo. E enfrentei muito problema disso no Brasil e também vejo isso também no global. Mas é o que você falou, eu foquei nas lideranças que me inspiraram e eu, longe de ser um gestor, um líder perfeito também, Ele é cheio de quase. falhas, cheio de Ele é falhas. quase. Mas, e aí, né, eu fiquei muito preocupado, tipo, eu fiz a questão de conversar com todos os colaboradores da empresa antes da mudança e perguntar para eles: "Como é que você está se sentindo? O que que eu posso fazer? Qual o seu E eu tenho anseio?" certeza que você sabe o nome de todos, Claro, sim, sim, assim como o seu exatamente, vice-presidente. exatamente. Então, e aí poder ter feito essa mudança ao longo de uma transição, então eu fui lá fazer a entrevista em julho, Aham. e fui fazer entrevista presencial, e eu achava que eu fazia entrevista presencial só com o meu chefe e a diretora de RH. Aí tava lá a COO na época, a chefe de operação, que hoje é CEO da empresa, então virou presidente, a a a vice-presidente sênior, que é chefe do meu chefe, e do nada as pessoas: "Vem aqui, quero conversar com você. Ah, vamos marcar uma entrevista", e eu tinha que estar pronto para conversar com essa galera. "Por que que você quer vir? Por que que você quer tocar a fábrica principal da empresa? Por que que você acha que", e elas estavam meio que me testando. E a partir do momento que eu começava a falar da minha trajetória, no momento que eu começava a falar ali do meu estilo de liderança, do que eu construí no Brasil, eu via que né, a armadura delas meio que, né, a Se defesa delas meio que desabava. caía. "Ah, entendi". Até que um dia eu tive uma conversa com o CEO da empresa, isso já foi depois do processo já ter, né, sido anunciado, então eu fiz a entrevista em julho, foi anunciado ali, final de setembro, mais ou menos, demorou ali o processo, porque, né, várias etapas de processo seletivo, era uma decisão importante para a empresa. Anunciamos em setembro, e aí em outubro eu fiz a primeira viagem de volta para os Estados Unidos já como o próximo gestor, Uau. e eu trabalhando ao lado a lado do meu chefe, na época, que é o que iria para a Europa. A gente fez reunião geral com todo mundo, ele me apresentou e tal. E aí numa dessas conversas, o presidente da empresa, né, o CEO da empresa: "Quero conversar com você, quero entender". Aí ele começou assim, tipo: "Tá, me fala, por que que você", e ele não sabia muito da minha história, não sabia nada, pra dizer bem a verdade. Eh eh
E ele disse, por que você aceitou essa oportunidade? Me fala um pouco da sua história, da sua carreira aqui na empresa. E eu fui falando e tal. E ele era online, né? Eu tava com a câmera ligada. E eu via que, e vocês vão ver, gente, à medida que você vai conversando, quanto mais o alto executivo, menos atenção ele presta na Ele é sua... multitarefa, né? Ele tava prestando atenção Nossa em você e tá senhora! fazendo outra coisa ao mesmo E tempo. você acha que ele não tá escutando você. É, mas ele tá. Tá, ele tá prestando atenção. E aí o cara fazia pergunta e não olhava pra câmera e ficava, não sei o quê. O presidente da empresa, multinacional e tal, não sei o quê. E aí eu vi que da metade pra frente, ele, olhava pra câmera. Aí ele prestava atenção. Aí no final, ele, agora eu entendi por que você passou nessa vaga. Agora eu entendi. A sua trajetória, o seu propósito, tá muito bem alinhado. Estou super confiante, vai fazer um trabalho excelente. Porque depois eu me encontrei com ele em uma outra oportunidade, presencialmente, e ele falou assim, vou ser bem honesto, eu não tinha ideia por que o pessoal tinha escolhido você, tá? Eu não sabia por que escolheram uma pessoa do Brasil, que a filial do Brasil é relativamente pequena em relação ao tamanho da empresa global, a receita que a gente tinha aqui, mas agora faz sentido. Uau. Então, isso pra mim, tipo, de novo, ouvi que... Orgulho, né? As pessoas... Eu consigo me fazer entender. Isso, pra mim, pra mim, é o meu grande diferencial. Então, se tem qualquer conselho que eu possa dar aqui pros seus ouvintes, pros seus, né, mentorados, você consegue explicar o seu porquê, você consegue se comunicar, se fazer entender... E trabalhar muito essa habilidade de comunicação. Se a gente consegue se comunicar, se a gente consegue se explicar... E outra coisa, não se frustrar. Porque às vezes as pessoas assim, mas eu já falei 20 vezes a mesma coisa e a pessoa não me entende. Aí você acha, a outra pessoa que não sabe... Uhum. Talvez você tenha que mudar a tua forma, né? Se é importante pra você que o outro te entenda e ele não tá te entendendo, então você que precisa se adaptar como você se comunica pro outro. Então, eu vejo ao longo da minha carreira o quanto isso tem sido o diferencial pra mim. E aí... falar com verdade, né? Eu acho que falar com verdade, com amor ali, daquilo que você demonstrar isso, né? Autenticidade. Não inventa, entendeu? Se você não sabe, eu não sei. E isso foi interessante, que eu já testei isso na prática com uma mentorada minha, que justamente ela estava também nessa transição de drogaria para a indústria. E aí eu expliquei tecnicamente como ela deveria se comportar na entrevista, mas aí eu falei para ela, mas sabe qual vai ser seu diferencial? É a tua vontade de estar lá. Porque você tem muita vontade e você tem que mostrar isso na entrevista. Não tenta esconder seu sentimento, sabe? Não tenta esconder seu sentimento, mostra o teu brilho nos olhos quando você fala, porque ela era uma pessoa assim que era fascinada. E eu acredito muito que isso daí foi um dos fatores, assim, decisivos para que ela conseguisse, porque tá faltando pessoas com brilho nos olhos, né, com propósito, né, eu acho que, porque a pessoa quando ela tem propósito, quando ela se engaja, ela vai fazer até mais do que ela deveria fazer, ou que estaria escrito numa descrição de cargo para ser feito, porque ela tá ali por vontade, ela não tá ali para receber um salário no final do mês, né, eu acho que é isso que é ensinar isso é quase impossível. Tipo, você não motiva os outros. Tipo, isso eu sempre escutei, tipo, motivação é uma coisa interna. Você que tem que se motivar, você que tem que achar uma coisa que te tenha essa paixão, que você tenha esse amor e achar que você motiva o outro. Não, você pode despertar o interesse que é a motivação da pessoa, mas eu nunca me coloquei no lugar de ser motivador, de ser a motivação das pessoas. Mas eu acho que muitas vezes o nosso papel é ajudar a pessoa a encontrar o teu porquê, né? Porque aí ela mesmo se automotiva quando ela se conhece, porque as pessoas às vezes elas nem sabem o que elas querem realmente, né? Elas sabem que elas estão insatisfeitas, mas às vezes elas não sabem de onde vem essa insatisfação e o que vai preencher. E aí elas começam a mudar de empresa, buscando preencher um vazio que não está ali, né? De repente está em outro lugar, né? Então eu acho que o autoconhecimento também, tudo isso a gente vai ao longo do tempo, né? Entendendo que é importante para que a pessoa saiba. E tá insatisfeito e tá disposto a fazer o quê para mudar? Exatamente. Porque estar insatisfeito por estar insatisfeito, reclamar por reclamar,
sem estar disposto a mudar ou viver novas experiências, viver novas oportunidades, estar aberto ao que pode acontecer, te previne de achar o seu propósito também, entendeu? Que se Sim. você não sabe, se você tá insatisfeito, como que você vai achar? Você acha que vai cair no seu colo o seu É, propósito? Não vai, entendeu? Tipo, é. você precisa. Tem muita sorte, tem muita coisa de sorte do, do, do lugar, né? Onde você tá, onde você nasceu, a condição com que você, né, nasceu, se você tá num lugar de privilégio, de oportunidade, claro, isso tudo facilita. Mas não é Não é decisivo. decisivo, entendeu? Não é A gente não decisivo. pode ignorar isso, mas não pode usar isso como Não. justificativa, né, Não é decisivo, literalmente. É. Isso é o facilitador, mas tudo vai né, de como a vida se desenrola, né, das Uhum. suas escolhas e etc. E aí você chega num lugar que às vezes, né, é diferente daquele que foi programado, Sim, talvez, ou que as pessoas achariam que você sim. estaria. Então, enquanto isso, muitas pessoas que não teriam probabilidades positivas, elas acabam conquistando coisas, muitas Uhum. vezes, por possibilidade, né, que eu Sim. digo, né, assim, se é possível, eu consigo. E quando a gente fala dessa questão eh, de criticar, né, ou de achar que tá tudo ruim, eu uso muito isso nos processos de inovação, porque as pessoas às vezes acham difícil inovar, né, porque elas acham difícil trazer novos processos, Uhum. inventar coisas novas, porque parece que tudo já foi inventado, né, e aí eu falo para elas assim: "Vamos usar as potencialidades". Eu, de repente, tenho dificuldade de inovar, mas o ser humano normalmente tem facilidade para criticar. Então, se a gente tem facilidade para criticar, cada crítica que você fizer a um processo da empresa, traz uma solução. Tenta trazer uma solução para essa crítica. Por exemplo, você está fazendo uma coisa que você nem sabe por que você está fazendo, ou que você está criticando. Poxa, por que será que meu chefe me manda fazer isso? Porque isso aqui não faz o menor sentido. Uhum. Então, como que eu poderia melhorar isso? O que que eu poderia fazer para, de repente, até deixar de fazer isso? Mas qual que é o propósito disso? Vamos entender o porquê que eu tenho que fazer, se Uhum. realmente é necessário, se não é. Porque, de repente, se não é necessário, eu posso otimizar isso de uma outra forma. E eu estou trazendo uma inovação para o Uhum. processo. E eu desafio muito o meu time, porque às vezes a gente fala, né, traz uma sugestão, traz uma solução e a pessoa já, mas eu não sou criativo, eu não sei o que sugerir. Aí eu, tá, beleza. Você não espero que você tenha uma resposta, mas eu preciso que você saiba me dizer exatamente o que que é o problema, qual que é a sua expectativa e a gente pode debater, ou você debate com os seus pares, o que que falta pra gente chegar lá. E aí aí você vai desenvolvendo ali a solução. E tem que ser uma solução. Eu vou conseguir implementar isso? Vai ser uma coisa prática? Vai ser algo que né, é viável para a empresa ou não? Se for chama, né, um quick win, um easy win, uma coisa fácil, rápida, sugere, vamos tentar. E você precisa, obviamente, de uma equipe de gestão que está disposta também a ouvir e implementar. Se é uma coisa que vai ter um impacto grande, mas o esforço não é tão grande para implementar, tenta, tipo, Sim. entendeu? E você precisa acreditar ali na equipe. E aí eu queria também comentar um pouco sobre essa questão das pessoas da inovação, da mudança, né? Às vezes a aversão à mudança muito no ambiente de trabalho. E a gente trabalha num setor muito conservador, né? A indústria farmacêutica é regulada, é muito conservador, quer sempre estar inovando, mas tem medo de ser o primeiro. Quer Isso. sempre o novo medicamento, né, que vai ser o estouro, mas não quer investir em pesquisa e desenvolvimento. Então, tem Uhum. essa Não, por muitos ambiguidade. anos, né, a indústria brasileira se tornou só um replicador, assim, né. Isso, Você não exatamente. tinha uma área forte de É. pesquisa e desenvolvimento. Algumas empresas hoje estão, Sim. fortemente, né, É. nisso, Uhum. e estão colhendo frutos, Sim, né, exatamente. disso, né. Uhum. Então, eu acho que está mudando um pouquinho esse É. cenário, mas você Uhum. tem toda a E razão, aí eu existe cheguei, por esse exemplo, medo. na fábrica, já eu tô há 2 meses agora, menos de 2 meses no cargo novo, e eu vi muito essa questão de, já vem um diretor novo, um gestor novo, vai querer fazer um monte de mudança, né, que já é sempre essa preocupação. E eu comecei a trazer muito essa questão do propósito da empresa. Eu falei: "Gente, a nossa empresa, nós vendemos mudança.
certo? Porque o meu produto é um produto inovador, a minha tecnologia é tecnologia de ponta, eu estou sempre à frente do mercado, trazendo inovação para o meu cliente. Se o meu cliente não quer mudar, se o meu cliente não quiser mudar e ficar com a mentalidade de tudo que eu fiz até agora tá dando certo, não vou mudar, em time Tá que tá ganhando, ganhando não não se se mexe. mexe, né? Esse clichê. Se o nosso cliente tem essa mentalidade, nós não temos uma empresa. A gente não vende produto. Então, vamos começar a entender o propósito de como que a gente ganha o nosso dinheiro na nossa empresa. A gente ganha dinheiro em cima de clientes que estão dispostos a mudar. Se o Uhum. cliente está disposto a mudar, disposto a inovar, disposto a ser o primeiro, o pioneiro, ele vai acreditar na nossa tecnologia, no nosso produto. Então, como é que a gente aqui da fábrica tem essa mentalidade de não quero mudança, não quero inovação, Uhum. quero manter as coisas sempre da mesma forma? Será que você entende o propósito, né, da empresa? E aí também saber o seu nível de conforto com mudança. Porque às vezes a gente tem que ser Sim, honesto com a sim. gente mesmo. Tipo, não, eu não gosto de mudança. Para mim, eu gosto de constância. Então talvez ali não seja. Mas já não cabe mais no Não, mundo, não né, cabe, porque o mundo exatamente. tá É, totalmente, né, tudo é mudança, é. né. E aí nesse caso, por exemplo, dos clientes, né, que você trouxe o exemplo, aí vocês no papel de vendedores Uhum. precisam passar segurança para essa mudança, né, Exatamente. para ele entender que é uma Capacidade mudança, técnica, exatamente, é. mas ele tá dando um passo seguro, ele não tá dando um Exatamente. passo, no escuro Exatamente. Não ou aposta, aventureiro, né. exatamente, Ele exatamente. tá e aí cada perfil comportamental a gente tem que falar de uma Sim, forma, né, pra exatamente. pessoa É, ter é. essa segurança e Uhum. realmente entender. Mas é muito interessante. Mas Daniel, a gente tá aqui já há algum tempo e, Sim. assim, a conversa flui, porque é maravilhosa, mas a gente já tá chegando aqui no Uhum. final do nosso podcast, só que eu queria fazer uma pergunta pra você que acho que pode ajudar também muitas pessoas. Nessa sua trajetória, você já, né, brilhantemente discorreu aí sobre toda ela. Mas lá no comecinho, quando você decidiu então sair da área de docência, que era uma área de, honra familiar, né, Sim, vamos sim. dizer, né, Uhum. e aí decidiu dar esse passo de mudança. Teve alguém, assim, que te desencorajou? Seja, até mesmo por um cuidado de achar assim: "Poxa, acho que ele vai se frustrar, então não vá". Não faça, porque sabe, às vezes a pessoa não é por maldade, mas é pelo medo da sua frustração, ela prefere que você não arrisque. Uhum. Existiu alguma figura, assim, seja familiar ou de amigos, que te desencorajaram? Engraçado, não, não tive, mas eu era a pessoa que mais não acreditava em mim mesmo. Uau. Eu que dizia: "Não, mas você não tem como sair daqui dessa carreira acadêmica, é isso que você se você for aventurar, não vai dar certo. Você não tem currículo para isso. Você tá muito velho para entrar no mercado de trabalho agora", então tinha muito essa mentalidade. E, essa dualidade de, eh, querer experimentar, querer mudar, mas não consigo. Então eu era o que mais duvidava de mim. E eu estava num lugar, muito isolado, porque eu estava morando sozinho, né, nos Estados Unidos, minha família era do Brasil, eu tinha os meus amigos lá, mas lá a cultura é diferente, né, não é Sim, a sim. nossa cultura brasileira realmente de ter a Mais proximidade, acolhimento, né. acolhimento. Então, lá é bem individualista. Então, querendo ou não, as pessoas não se intrometem tanto, digamos assim, Aham. para dar conselhos nesse sentido. Então, eu não. Claro, à medida que né, algumas pessoas da família, tipo, mas por que você está fazendo isso? Mas a partir do momento que eu comecei a contar é quando eu já estava confortável com isso. Então, Tá, eu disse, legal. não, eu estou fazendo porque é o que eu preciso fazer agora, é o que eu me sinto confortável. Então eu meio que tive que ter essa força de conseguir externalizar que eu estava confortável com essa mudança, mesmo às vezes internamente não estando confortável. Mas parando para pensar, realmente, eu sempre duvidei muito, de mim mesmo. E as pessoas quando
fazem elogios ou falam da minha carreira, eu fico assim, mas gente, mas tipo, é sorte, não, eu não quero, eu também não quero parecer tipo falso humilde, não é isso. Eu sei da minha capacidade, eu sei dos meus talentos, mas tem muita insegurança que não deveria estar lá, entendeu? Tipo, e aí eu vou conquistando, né, eu vou dominando essa minha insegurança aos poucos, sabendo. É que nem criança quando vai pra praia pela primeira vez, tipo, tem medo do mar, pisa na areia, aí não gosta, aí pisa um pouquinho, aí se sente mais confortável. Eu sei como eu me sinto mais confortável à medida que eu vou entrando em novas aventuras, né, em novos mares aí, e isso é o que tem me levado, mas Uau. é impressionante o quanto a gente não para pensar que a gente é o nosso Próprio próprio sabotador. sabotador. Exatamente, Exatamente. Mas que bom que você conseguiu Obrigado. não dar ouvidos ao seu sabotador, porque ele estava totalmente errado, realmente, né, porque haja vista essa sua trajetória. E eu fiquei muito feliz de receber você aqui. Obrigado. Agradeço de coração. Espero que você possa aí trilhar um caminho mais significativo ainda na vida de muita gente, porque agora é muito mais sobre uma questão de legado, né? Uma questão de impacto. E com certeza você já impactou na vida de muita gente e agora vai impactar ainda mais, né? De mais pessoas. E eu quero te agradecer profundamente por estar Obrigado. aqui. O papo foi maravilhoso. Maravilhoso. E agradecer a vocês que nos ouviram, que nos viram nesse podcast. Eu vou deixar as redes sociais aqui do Daniel, que ele quiser divulgar pra gente, e da Charles River também, para vocês conhecerem um pouco mais dessa empresa. E até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.